Uma jovem mãe saiu para uma corrida matinal, mas nunca voltou para casa. A polícia começou a procurá-la e já nas primeiras horas da investigação conseguiu encontrar uma série de pistas preocupantes. No entanto, logo a informação sobre o caso se espalhou por todo o país e causou uma onda de indignação em massa, pois ninguém esperava esse desdobramento dos acontecimentos. Amigos, depois de assistir, recomendo que deem uma olhada no meu canal do Telegram, onde publico diariamente para vocês notícias criminais interessantes de todo o mundo, sem censura. O link está na descrição. Eliza Fletcher nasceu em 9 de novembro de 1987, na cidade americana de Memphis, estado do Tennessee. A família dela era bastante conhecida, pois o avô de Eliza era dono de uma empresa privada de fabricação de diversos materiais de construção e produtos relacionados. O valor da empresa era estimado em mais de 3 bilhões de dólares, e a família gastava grandes quantias em caridade na cidade. Mas, apesar do fato de que Eliza deveria herdar todo esse negócio, ela decidiu escolher outro caminho e se tornar professora infantil. Após concluir uma escola de prestígio, ela estudou na Universidade de Memphis e depois obteve o título de mestre na área de ensino. Além do sucesso nos estudos, Eliza também se destacava por suas conquistas esportivas. Ela jogava no time de futebol da universidade, além de gostar de correr e participar de várias maratonas. Após se formar, Eliza conseguiu um emprego como educadora em uma creche e desde os primeiros dias ficou claro que esse trabalho era feito para ela. A mulher se comunicava facilmente com as crianças e elas imediatamente passaram a amá-la. Eliza também participava ativamente da vida de sua igreja. Em um dos cultos, ela conheceu um homem chamado Richard e o casal começou a namorar. Algum tempo depois, eles se casaram e tiveram 2 filhos. Desde então, a mulher cuidava de seus filhos e continuava trabalhando na creche. Ela e o marido também adoravam sair para a natureza sempre que podiam. A família deles costumava fazer trilhas, acampar em barracas e viajar. Além disso, Eliza continuava praticando esportes ativamente e tentava sair para correr todas as manhãs. Ela também gostava de ouvir podcasts de true crime enquanto corria e praticamente nunca saía para correr sem colocar algum episódio nos fones de ouvido. Em 2022, quando tinha 34 anos, Eliza estava se preparando ativamente para participar da Maratona de Boston e tentava correr o máximo possível. Ela saía para correr por volta das 4 da manhã para que tivesse tempo de ficar com a família antes de ir para o trabalho. No dia 2 de setembro, a mulher acordou antes do amanhecer e saiu para correr em sua rota habitual. Eliza morava perto da Universidade de Memphis e gostava de correr ao longo do campus. Normalmente, ela percorria cerca de 6,5 km em cada direção, e a corrida levava pouco mais de 1 hora. No entanto, naquela manhã, a mulher claramente estava demorando mais do que o habitual. Quando o marido dela acordou e Eliza ainda não tinha voltado para casa, ele lhe enviou várias mensagens, mas não obteve resposta. Então o homem começou a ligar para ela, mas a mulher não atendia o telefone. Tudo isso parecia muito estranho, pois ela precisava sair para o turno da manhã e sempre levava seu trabalho muito a sério. Por isso, Richard decidiu não esperar e por volta das 7 da manhã entrou em contato com a polícia. Os investigadores imediatamente começaram a procurar pela mulher e, com base nas informações disponíveis naquele momento, suspeitaram desde o início que algo ruim poderia ter acontecido com Eliza. Segundo o marido, ela havia levado apenas uma garrafa de água e o smartphone, por isso era improvável que tivesse ido a algum lugar depois da corrida. Considerando que Eliza corria perto da universidade, os policiais decidiram entrar em contato com a administração e pedir que avisassem os estudantes sobre a possível presença de um criminoso naquela área, para que ficassem atentos. Levando em conta que a família de Eliza era bastante conhecida na cidade, a mídia local imediatamente começou a cobrir essa história. Desde as primeiras horas das buscas, começaram a circular pela cidade várias teorias, sendo uma delas a possível participação do marido, considerado o suspeito mais provável em casos desse tipo. As pessoas assistiam às reportagens com a participação dele e tentavam entender, pelo seu comportamento, se ele tinha alguma relação com o ocorrido. No entanto, os policiais inicialmente não encontraram nenhum motivo para suspeitar de Richard, já que tudo indicava que ele estava em casa quando sua esposa saiu para correr. Os detetives enviaram patrulheiros para vasculhar a cidade e também começaram a solicitar imagens das câmeras de segurança ao longo do trajeto em que Eliza costumava correr.
Logo conseguiram encontrar a mulher nessas imagens. Ela corria por seu trajeto habitual e nada de suspeito foi notado nessas gravações. Mas quando chegaram à câmera localizada próxima à estrada, a apenas algumas dezenas de metros da universidade, depararam-se com uma cena bastante assustadora. Às 4h20 da manhã, a mulher passou correndo por um carro estacionado e alguns segundos depois, um homem saiu correndo de lá. Ele a alcançou e, após uma breve luta, conseguiu arrastá-la para dentro do carro. Depois disso, o carro ficou parado no local por mais 4 minutos e só então partiu levando Elisa. Agora que estava claro para os investigadores que se tratava de um sequestro, ainda mais recursos foram mobilizados para o caso, na esperança de encontrar a mulher com vida. Apesar de o criminoso ter sido capturado pela câmera, a qualidade da gravação não permitia extrair nenhuma informação útil. O mesmo valia para as placas do carro. Simplesmente não era possível distingui-las. Apesar disso, os detetives ainda notaram algo interessante. Ao analisar as imagens de outras câmeras, eles viram que o mesmo carro passou por Elisa apenas alguns minutos antes do sequestro. Além disso, 20 minutos antes do ocorrido, esse carro circulava nas proximidades da universidade. Tudo parecia indicar que o motorista estava deliberadamente procurando uma vítima. Ao avistar Elisa, ele estacionou à frente e esperou até que ela passasse correndo pelo seu carro. Os policiais enviaram as imagens disponíveis do carro e do criminoso para a mídia local na esperança de que alguém reconhecesse essa pessoa. Eles também conseguiram identificar o modelo do carro e perceberam que uma das lanternas traseiras estava quebrada. Mas essa informação pouco poderia ajudar a encontrar o sequestrador em um curto espaço de tempo. Enquanto isso, os policiais receberam uma nova pista. Acontece que naquela manhã, uma testemunha encontrou uma garrafa de água e um smartphone jogados ao lado da estrada, a cerca de 12 quilômetros do local do sequestro de Elisa. Ele entregou esses objetos à polícia, mas levou algumas horas para estabelecer a ligação deles com o desaparecimento da mulher. Com a ajuda dos parentes dela, os detetives descobriram que o smartphone pertencia mesmo a ela. Tudo indicava que o criminoso os havia jogado pela janela do carro, mas além da garrafa e do telefone, havia algo mais ali. Perto deles estavam chinelos masculinos. Os policiais estavam praticamente certos de que tinham sido jogados juntos, embora isso parecesse bastante estranho. Por que o criminoso jogaria fora seus próprios chinelos? Eles supuseram que poderia ter sangue neles, e o sequestrador, assim, decidiu se livrar da evidência. Mesmo assim, logo pensaram que, se o criminoso os usava sem meias, os chinelos deveriam conter vestígios de seu DNA. Por isso, eles os enviaram para o laboratório. Os peritos imediatamente começaram a trabalhar nessa evidência, enquanto os policiais continuaram as buscas. Graças às novas pistas, eles conseguiram imaginar uma possível rota do sequestrador e concentraram todos os seus esforços nessa direção. No entanto, isso não trouxe nenhum resultado. Assim se passaram várias horas até que os detetives receberam uma ligação do laboratório. Os peritos conseguiram extrair o perfil de DNA das sandálias e imediatamente encontraram uma correspondência no banco de dados do FBI. A amostra pertencia a um homem de 38 anos chamado Cleoto Epstein. Como você já deve ter imaginado, o fato de ele estar no banco de dados indicava que o homem tinha um histórico criminal considerável, mas falaremos sobre isso um pouco mais tarde. Ao obter o nome do suspeito, os detetives concentraram todos os esforços para localizar seu paradeiro. No dia seguinte, sábado, os policiais avistaram seu carro na estrada e iniciaram uma perseguição. O homem tentou fugir deles e, em determinado momento, chegou até a despistá-los, depois correu para o apartamento do irmão. No entanto, os policiais o encontraram e o homem foi preso. Cleoto foi imediatamente levado para interrogatório. No entanto, ele declarou não ter envolvimento no sequestro e insistiu que não entendia por que havia sido preso. Enquanto os detetives continuavam tentando fazê-lo falar, os policiais conversaram com o irmão do suspeito, que compartilhou uma informação interessante. Segundo ele, na manhã do dia do sequestro, Cleoto foi até sua casa, colocou roupas para lavar e começou a lavar o carro cuidadosamente, o que o irmão achou bastante estranho. Os investigadores conseguiram um mandado para revistar o carro dele, assim como o apartamento do irmão, esperando encontrar alguma pista. No entanto, nada de útil foi encontrado no apartamento, mas mesmo assim, a polícia prendeu o irmão do suspeito, pois ele guardava armas ilegais e substâncias proibidas. Quanto ao carro, os peritos conseguiram encontrar vestígios de sangue e a análise mostrou que pertenciam a Elisa. No entanto, mesmo após essa descoberta, Cleoto continuou insistindo em sua inocência e se recusava a dizer o que fez com Elisa.
Como resultado, os detetives novamente ficaram sem respostas e não avançaram em sua localização. Eles continuavam esperando que a mulher pudesse ser encontrada com vida, mas a cada hora isso parecia cada vez menos provável. As buscas ativas continuaram até segunda-feira, quando os detetives receberam uma ligação de seus colegas. No final da tarde, eles encontraram o corpo de uma mulher que estava deitada entre a grama alta em um terreno abandonado. O local ficava a apenas algumas centenas de metros de onde o smartphone da vítima havia sido encontrado. Os investigadores tinham certeza de que o corpo pertencia a Elisa, mas foram obrigados a esperar até o dia seguinte para anunciar isso, até receberem a confirmação oficial. Os peritos médicos constataram que a vítima apresentava múltiplas escoriações e que a causa da morte foi um ferimento de bala na cabeça. Além disso, a vítima estava sem seus shorts, que mais tarde foram encontrados pela polícia em uma lixeira próxima. No entanto, os investigadores não divulgaram informações sobre se houve abuso. Apesar de Cleota continuar negando seu envolvimento, as evidências eram mais do que suficientes e o homem foi acusado de homicídio em primeiro grau. Considerando que esse caso foi amplamente coberto pela mídia e acompanhado por milhares de moradores de Memphis, a notícia do assassinato de Elisa causou indignação geral. Mas logo essa indignação se transformou em pura fúria e insatisfação com o sistema de aplicação da lei. E o motivo disso foi que o histórico criminal de Cleota veio à tona na mídia. Ele chamou a atenção da polícia pela primeira vez quando tinha apenas 11 anos. Naquela época, ele foi enviado para um centro correcional de menores por roubo. Mas isso foi apenas o começo. Dos 11 aos 16 anos, ele foi preso mais 16 vezes, tanto por pequenos delitos quanto por posse ilegal de arma, agressões e participação em gangue. Aos 16, Cleota voltou para trás das grades depois de ter abusado de um homem. Depois de passar 6 meses em um reformatório juvenil, ele foi liberado sob a responsabilidade da mãe. Mas apenas 2 semanas depois, a polícia voltou a algemá-lo. Dessa vez, ele sequestrou um advogado famoso, ameaçou-o com uma arma, colocou-o em seu carro e saiu à procura de um caixa eletrônico. Quando ele levou o homem para a rua para sacar dinheiro, o advogado começou a gritar para toda a rua e o criminoso foi preso. Apesar de ter apenas 16 anos, decidiram julgá-lo como adulto e Cleoto foi condenado a 24 anos de prisão. O homem passou 20 anos atrás das grades, após o que foi libertado antecipadamente. Isso aconteceu em novembro de 2020, ou seja, se ele tivesse cumprido toda a sua pena, não teria tido a oportunidade de atacar Elisa. E não só ela. Quando a história de Cleoto começou a ser amplamente divulgada na mídia, uma mulher chamada Alicia procurou os jornalistas, e seu relato se tornou o motivo pelo qual surgiu uma indignação em massa contra o sistema de aplicação da lei. Ela contou que conheceu o homem no verão de 2021 em um aplicativo, e depois de algumas semanas conversando, Cleoto a convidou para um encontro. Naquela noite, o homem pediu para Alicia buscá-lo de carro e deu o endereço do seu apartamento. Quando ela chegou, Cleoto sugeriu que ela subisse até o apartamento dele. Assim que ela entrou no apartamento, a mulher percebeu que aquele condomínio estava abandonado e que o homem claramente não poderia morar ali. Vale também ressaltar que era justamente aquela casa abandonada, ao lado da qual encontraram o corpo de Elisa. Depois que Alicia entrou, Cleoto sacou uma arma e a levou até o carro, onde a violentou. Naquele momento, a mulher estava no 4º mês de gravidez e contou isso ao criminoso, mas ele não parou. Após o ocorrido, Cleoto foi embora e Alicia foi até o hospital e comunicou o que havia acontecido à polícia. Os peritos coletaram material biológico do criminoso e Alicia forneceu aos investigadores o perfil dele no aplicativo de namoro, onde constavam seu nome, foto e número de telefone. Neste ponto, você provavelmente tem uma pergunta lógica. Se tudo isso aconteceu mais de 1 ano antes do ataque a Elisa e a polícia tinha tudo o que precisava para prender Cleoto, por que ele ainda estava em liberdade? A resposta era muito simples. Os policiais simplesmente não conseguiram concluir o caso, apesar de terem tido tanto tempo. Além disso, eles nem sequer inseriram a amostra de DNA do criminoso obtida do corpo da vítima no banco de dados do FBI. Isso só aconteceu depois do assassinato de Elisa. Quando a polícia foi alvo de uma onda de críticas, eles apenas disseram que havia falta de pessoal, por isso simplesmente não conseguiram prender Cleoto por mais de 1 ano. Assim, o sistema falhou com Elisa 2 vezes. Primeiro, ao libertar o criminoso 4 anos antes do previsto e depois ao permitir que ele evitasse qualquer responsabilidade pelo abuso por mais de 1 ano, apesar das provas incontestáveis de sua culpa.
Vale ressaltar também que, quando Alicia perdeu a esperança de obter justiça, ela entrou com uma ação judicial contra a cidade, mas o processo foi rejeitado. E somente após o assassinato de Elisa, Cleota recebeu acusações adicionais pelo abuso. No entanto, isso já pouco mudava, pois o homem já estava atrás das grades, e a promotoria imediatamente declarou a intenção de buscar a pena de morte. O próprio Cleota continuava se recusando a admitir sua culpa, e vale destacar que toda a sua família o apoiou. A mãe dele declarou aos jornalistas que considera seu filho inocente, pois ele lhe disse que não matou ninguém. Ela também acrescentou que Cleota é uma pessoa boa e gentil. Vale ressaltar também que o crime contra Alicia não foi o último cometido por ele antes do ataque a Elisa. Apenas um dia antes do assassinato, Cleota, que trabalhava em uma empresa de limpeza, foi até o cinema onde deveria cumprir um turno. À noite, outra funcionária percebeu que 2 de seus cartões de crédito estavam desaparecidos e que alguém estava sacando o dinheiro deles. Ao verificar as câmeras de segurança, a funcionária viu Cleota roubando seus cartões de crédito. Além disso, ele usava as mesmas sandálias que jogou fora junto com o telefone da vítima. No entanto, ela não teve tempo de ir à polícia, e essas acusações foram acrescentadas à já longa lista apenas após o assassinato de Elisa. No final das contas, Cleota foi para a prisão aguardar o início de vários processos judiciais ao mesmo tempo. Primeiro, ele foi julgado pelo abuso contra Alicia, e em maio de 2024, o homem foi condenado a 80 anos de prisão. Depois chegou a vez do segundo julgamento e a promotoria continuava determinada a buscar a pena de morte. No entanto, no final das contas, foi oferecido ao homem um acordo: confessar sua culpa em troca de prisão perpétua sem direito à liberdade condicional, e Cleota aceitou. Em outubro de 2024, ele foi sentenciado e o homem foi para trás das grades pelo resto de seus dias. Assim, ele conseguiu evitar a execução, mas pelo menos o homem não terá mais a chance de machucar mais ninguém. No final, este caso tornou-se mais um exemplo de como a polícia e o sistema penitenciário, sem perceber, deram a uma pessoa a oportunidade de permanecer em liberdade e cometer crimes, apesar de haver motivos para mantê-la na prisão. Por fim, vale destacar que, em memória de Elisa, vários milhares de pessoas percorreram o mesmo trajeto onde ela foi sequestrada com o objetivo de completar sua última corrida. Compartilhe sua opinião sobre essa história nos comentários e não se esqueça de deixar um like neste vídeo se você gostou. Também recomendo que você se inscreva no nosso canal do Telegram, onde publicamos diariamente as notícias criminais mais interessantes do mundo todo, sem censura. Obrigado por assistir.